Bom dia, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Queria continuar falando com a gente aqui no livro de Mateus, no capítulo 3. A gente vai ver aqui a partir do versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Até aí. Aqui essa fala de João Batista, falando obviamente a respeito de Jesus. E o que é ser batizado com fogo? Ontem a gente viu um pouco sobre tudo dando errado e a gente teve um entendimento a respeito. Como se fosse uma segunda parte disso, o batismo com fogo que o próprio Jesus batiza vai lembrar a gente de refino, de refinamento, algo que é bom, mas que precisa ficar puro. E eu queria comparar ao ouro. Para que esse ouro seja puro, ele precisa realmente de fogo. Ele precisa ser refinado porque existem impurezas. Nós somos, depois de entendidos a respeito de quem é o Pai e aceitamos a paternidade, nós somos agora uma categoria de filhos de Deus. E obviamente que o Pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Sabe, por um tempo eu morei nos Estados Unidos e uma das coisas que eu sofri era com a questão cultural, principalmente em relação às leis. Eu tomei muitas multas de velocidade, porque eu não tinha cultura de obedecer às leis, às placas de velocidade estabelecidas. E eu nem dirigia tanto aqui, na verdade eu fui para os Estados Unidos a primeira vez muito novo. Mas tinha uma cultura brasileira, ou seja, dessa nação dentro de mim, de que leis não são tão importantes, que elas não precisam ser obedecidas, porque faz parte dessa cultura, infelizmente, até aqui. E nos Estados Unidos é diferente, elas precisam ser obedecidas, e se você assim não o fizer como eu não fazia no início, eu era punido, e você trabalha um mês inteiro, e parte do seu rendimento ele vai pagar multas, ou seja, você vai perder o seu dinheiro por leis que você quebrou. Quando o rei Jesus ele aceita um novo cidadão no reino dele, ele imediatamente vai começar o processo de refinamento, que é te tirar da cultura que você vivia, ou seja, a cultura das trevas do mundo, para uma cultura de luz, uma cultura de reino de Deus. E a forma, uma das formas, é esquentando literalmente para o nosso lado. Então vai haver sim perdas financeiras, vão poder ocorrer perdas sentimentais e o que ele tiver que mexer para poder refinar. Existem serviços nessa região fáceis de obedecerem e existem serviços duras. Quanto maior a serviço, eu acredito que maior precisa ser, de certa forma, o golpe, a pancada, para que haja obediência. Ontem eu conversava com um amigo a respeito de empresas, a respeito de negócios, e ele me dizia algo do tipo: é preciso arregaçar as mangas e correr atrás, né? Deus abençoa, mas se a gente não fizer nossa parte, aí não acontece. E eu entendo essa perspectiva, ela é muito forte na cultura atual. Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ambos vivem sobre um regime capitalista, ou seja, o reino capitalismo, e ambas também acreditam na meritocracia, que é a força do meu próprio braço. E é exatamente isso que ele estava dizendo ontem. E por mais que a gente seja crente e crê em Deus, se nós não formos refinados, nós vamos continuar
sendo pagãos dentro da casa de Deus, ou pagãos que acreditam em Deus, mas que vivem numa cultura em várias áreas de nossa vida ainda secular. Então, talvez essa é uma proposta que um dos motivos, ou quem sabe o motivo, para ainda não termos acontecido financeiramente e de forma de sucesso, e aqui um parênteses, porque a definição de sucesso de Deus é uma e a definição de sucesso do mundo é outra, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas Deus não trabalha com meritocracia. Na verdade, um pai trabalha com favor. E favor e graça são coisas que você realmente não merece, porque o pai ama. E naquela conversa rápida de ontem, me veio de imediatamente, como que eu posso então aumentar o meu nível de favor? E Deus me mostrou uma imagem muito simples, de um pai e de uma criança, e quanto mais essa criança desobedecia, mais as coisas ficavam difíceis para ela. Não porque o pai não a amava, mas justamente porque a amava, porque ele sabe que se ela continuar desobedecendo, ela pode trazer a morte em si, ou em pessoas ao redor, ou quem sabe até se machucar, e machucar outras pessoas. E do outro lado, quanto mais uma criança obedece, mais amada ela é? Não, ela já é amada, mas mais apreciada ela é. Ou seja, mais favores virão sobre ela. Tanto a criança que obedece quanto a que não. A que obedece e não obedece são amadas. Mas aquelas que obedecem, elas vão ganhar sorvetes sem pedir. Elas vão ganhar uma roupa nova sem pedir. Elas vão ganhar viagens sem pedir. E dessa forma ficou muito fácil de Deus me explicar favor. Então, para aumentar o nível de favor, Deus, como é que eu faço? Obedeça, obedeça e obedeça. Quanto mais obediência, mais favor. Jesus, quando é batizado, logo em seguida, a Bíblia diz que os céus se rasgam, são rasgados, e uma voz que veio do alto diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E um dos grandes prazeres do Pai é quando o filho, os filhos, obedecem. E eu disse ontem, se eu não me engano, Jesus foi para aquela cruz por obediência ao Pai. Abraão foi no caminho para sacrificar Isaac por obediência ao Pai. Sabe, Deus vai pedir coisas para a gente que às vezes não fazem sentido, ou que às vezes parecem ser muito duras. Mas a minha resposta àquilo que Ele pede vai mostrar para Ele que eu obedeço. A minha resposta àquilo que Ele me pede vai mostrar para Ele que eu não me pertenço. Porque uma criança, ela pertence ao Pai. Uma criança está sob a responsabilidade do Pai. E a Bíblia nos chama exatamente de crianças. Então, quanto mais eu obedeço ao Pai, eu mostro que eu o adoro, ou seja, que eu levo a adoração para Ele através da minha obediência. Na verdade, a gente fala muito de adoração, mas quem sabe amanhã, outro dia, a gente entra nesse detalhe. A adoração real é obediência. Tá joia? A gente vai encerrar por aqui nesse dia. Medite sobre isso, pense nisso. Grande abraço e até amanhã.